Meu nome é Washington e, como vocês devem ter notado, neste Comunique Facu estaremos falando da importância da comunicação em Libras. Ficou interessado? Quer saber mais um pouquinho? Então vem ver essa entrevista feita pelo nosso repórter Fernando. E aí galerinha, tudo bem? Eu tô aqui com a Amanda, ela é professora de Libras e eu vou fazer umas perguntas para ela. Amanda, qual que é a importância da Libras na comunicação? É um prazer, eu agradeço aqui primeiramente o convite para a entrevista. E assim, a Libras, então é Língua Brasileira de Sinais, que muitas pessoas falam linguagem, isso de uma maneira errada, porque a linguagem ela é toda expressão e comunicação corporal que a gente pode expressar. E a Libras ela é uma língua, então ela tem uma estrutura gramatical, ela tem regras, por isso língua e não linguagem. E a importância da Libras para a comunicação, na verdade eu diria aí para a comunicação do surdo, ela é extremamente importante porque ela permite com que o surdo, com que a pessoa que não escute, com que a pessoa que não consiga articular as palavras ou que tenha o conceito que a gente tem relacionado à parte auditiva, construa conceitos subjetivos. Então, por exemplo, para uma criança, quando uma criança nasce, a mãe canta para ele e essa criança com 3 meses, ela já consegue reconhecer a voz dos pais, diferenciar a voz da mãe. E uma criança surda, como que ela faz? Então a língua de sinais, ela permite com que essa criança comece a interagir com o mundo a partir da visão. Então para a criança surda, eu diria que a Libras é uma libertação. Então ela é sim, hoje lógico que a gente tem aí alguns recursos tecnológicos como o implante coclear que disponibilizam alguns artifícios para que a criança surda possa falar, possa vir se comunicar de uma maneira oral, mas a língua de sinais ela ainda é, eu diria aí, uma forma de comunicação libertadora para as crianças e para as pessoas com surdez, né? Então a partir do momento que ela começa a aprender a língua de sinais e ela entende esse universo da comunicação, da importância, como pra gente, né? O que seria, por exemplo, pra gente não falar, não conseguir se comunicar. Então a língua de sinais, ela dá essa possibilidade do surdo, e não surdo-mudo também, porque muitos falam, ele é surdo-mudo e não é só surdo. O correto dá a possibilidade para o surdo de se comunicar e de se fazer entender, mesmo que seja com as mãos. Qual o principal problema de aprendizagem dos alunos surdos e dos ouvintes? Bom, então vamos explicar um pouquinho para vocês o universo aí da surdez. Dentro da surdez existem graus da deficiência auditiva. Então a gente tem crianças aí com surdez leve, moderada, severa e profunda. E elas apresentam dificuldades distintas. Então as crianças que têm perda leve e moderada, com utilização de aparelhos auditivos e tecnologia que a gente tem, acaba se aproximando mais das dificuldades do ouvinte. Então seriam aí dificuldades em trocas de letras surdas sonoras, então por exemplo, crianças que trocam FV, T e D, letras próximas no som, na configuração de boca. Agora as crianças que têm perda severa e profunda seriam as crianças que utilizam a língua de sinais ou que têm uma maior dificuldade que o aparelho não permite com que ela escute os sons da voz. Elas teriam muitos problemas relacionados à metodologia de ensino que se aplica hoje. Então, você pensando numa escola inclusiva, que é a criança incluída numa escola regular, ela tem uma apostila padrão que não tem uma metodologia desenvolvida para ela, ela tem dificuldades da própria estrutura escolar, da disposição. A criança é uma criança que aprende mais visualmente e os próprios recursos não facilitam esse aprendizado dela. E ela também tem, hoje, opções de escolas bilíngues. Bilíngues seriam o quê? Escolas que utilizam a língua de sinais como primeira língua e a língua portuguesa escrita como segunda língua. Nessas escolas, hoje, apesar do MEC colocar a importância da inclusão, para a criança surda ela é mais efetiva no aprendizado de leitura escrita, porque você fornece para a criança uma língua base, como nós. Quando nós começamos a aprender a escrever, a ler, a escrever, a gente já fala. Então isso facilita porque a gente usa a nossa língua oral como estrutura para a escrita. Então quando a criança surda ela tem a língua de sinais como estrutura, como base, facilita para que ela consiga desenvolver a escrita. Então a criança que não possibilita isso, ela tem muita dificuldade em compreensão de texto, compreensão de problemas,
compreensão de figuras de linguagem, o que se distingue bastante das crianças ouvintes. Então, infelizmente ainda a gente tem um longo caminho. Acredito que as leis que surgiram, as questões da escola, reformas que estão sendo feitas, seja positivo e que muito vai trazer em benefício à criança surda. Mas eu acho que o caminho ainda é longo, porque as dificuldades são grandes. Queria agradecer a sua presença, Amanda, e segue aí com o Washington aí do estúdio. É isso aí, Fernando. Agora sabemos como é vital a comunicação em Libras. Infelizmente, este Antenados Facu vai ficando por aqui. Bom, até a próxima, pessoal, e fiquem atentos ao Comunique 3.